É Ricardo e sou o responsável pela Alventrop aqui no Brasil e nos países do Mercosul, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Para quem não conhece, a Alventrop é uma empresa alemã, fazendo uma rápida apresentação, é uma empresa alemã que tem 150 anos de história. A Alventrop é o sobrenome do fundador e até hoje ela pertence à família, aos descendentes do senhor Alventrop. Basicamente, ela começou produzindo torneira, registro para água nas residências e, ao longo desse tempo todo, foi evoluindo para a parte de controle dos sistemas de água dentro das edificações, sejam edifícios ou sejam residências. Então, produz desde válvulas de radiadores, das mais simples até as mais, digamos, com design mais sofisticadas, toda uma parte de controle para piso radiante, teto radiante, sistema de radiadores, sistemas de água potável, grupos de bombeamento para sistemas de residenciais ou hotelaria e outros sistemas, principalmente de aquecimento, tá? Os tanques, como o Santa Maria acabou de falar, que é comum para sistema de aquecimento você ter os tanques de acumulação de água para poder utilizar nos horários de pico. Então, nós também temos essa disponibilidade. Alguns sistemas de automação residencial e comercial leve, sistemas de preparação de água sanitária também, onde eu posso ter sistemas solares e com caldeiras e tudo mais. A parte de balanceamento, então, válvulas de balanceamento manual e reguladores de pressão, independentes de pressão, e alguns itens que hoje o mercado é muito pequeno, mas seriam para caldeiras a diesel, que ainda tem alguns mercados que, principalmente para manutenção, como no Chile. No sul do Chile se usa muito esse tipo de filtro, esse tipo de item. Mas não é algo que aqui no Brasil a gente imagina trabalhar. Basicamente, hoje a gente trabalha com a parte de balanceamento, mas aqui no Brasil, mas nos outros países a gente também trabalha com a parte de calefação, a parte de aquecimento. Tá? Então, vamos lá. Hoje a ideia é falar o que seria um sistema hidráulico, o que é o balanceamento de um sistema hidráulico de uma maneira eficiente. Eu não vou entrar em o que é o balanceamento, porque isso acho que já é dito há vários anos e a maior parte das pessoas já conhece, mas qualquer dúvida que o pessoal tenha, pode entrar em contato comigo depois que a gente esclarece. Então, só vou lembrar aqui o porquê que é importante se fazer o balanceamento de um sistema de água, seja de água quente ou seja de água gelada. Quando eu não tenho o sistema balanceado, o primeiro ponto preocupante é que eu vou ter um desconforto, quer dizer, eu não vou ter atendida as minhas condições de projeto. Então, eu não vou conseguir chegar nas temperaturas determinadas, ou se for um sistema industrial, eu não vou conseguir chegar nas condições de operação dos equipamentos, eu vou ter perdas e tudo mais. Lógico que tudo isso faz o quê? Que o usuário ou quem está operando o sistema busque soluções paliativas, às vezes para atender naquele momento e resolver uma situação. E isso normalmente gera um maior consumo de energia, porque a gente sabe que tudo que é temporário e paliativo acaba virando permanente. Eu também vou provocar maior desgaste de componentes, de elementos do meu sistema. Seja uma válvula de controle, seja o seu atuador, seja uma bomba, não importa, mas eu vou ter componentes que vão se desgastar mais rapidamente por excesso de trabalho ou por condições não previstas ou para a sua operação. Se é uma instalação de ar-condicionado, normalmente eu tenho um número alto de reclamação, então o pessoal que opera o sistema acaba perdendo muito tempo atendendo solicitações de usuários. Então, por exemplo, liga lá uma pessoa do 10º andar falando que lá está frio, daí no 15º está quente, e fica aquele corre-corre para poder tentar satisfazer todo mundo.
Então, você acaba perdendo muito tempo fazendo algo que não te dá retorno. E, como eu falei, muitas vezes, se é sistemas industriais, se são sistemas industriais, você vai ter perdas nos processos e dificuldade, muitas vezes, de ajustar o início de produção de um determinado equipamento. Como resultado final, lógico, o grande vilão é um custo maior na operação do meu sistema e todo mundo acaba perdendo dinheiro, principalmente o cliente final, que é o usuário da instalação, o instalador, que muitas vezes tem um dinheiro retido lá para poder entregar a obra de acordo com o que foi projetado e não consegue entregar, então ele muitas vezes dá como perdido aquele dinheiro, aquele montante. O pessoal que gerencia, que também vai ter um custo mais alto, e todos que estão aí envolvidos. Tá? Então, por isso que é importante se fazer o balanceamento do sistema, para evitar, principalmente, perda de dinheiro, perda de eficiência. Quando nós falamos em válvulas de balanceamento, basicamente nós temos as seguintes divisões. No primeiro momento, muita gente, em alguns mercados, utilizava o que seriam as limitadoras de vazão. São válvulas que têm a função de manter constante a vazão por um determinado circuito. Lógico, isso, se eu tenho válvulas, por exemplo, de 3 vias, é aplicável. Mas hoje você já não usa mais sistemas de vazão constante com válvulas de 3 vias. A ideia é você utilizar sistemas de vazão variável, justamente para ter um sistema que possa reduzir o consumo de energia, que possa ser mais eficiente. Então, esse tipo de válvula limitadora de vazão, num sistema de ar-condicionado, nós podemos dizer que está caindo em desuso. Tá? Não deveria ser mais parte de um novo projeto de ar-condicionado. A válvula de balanceamento manual, que é a que tradicionalmente se usa e que se começou a usar aqui no Brasil na década de 90, aí, do século passado, né? Então, é algo que o pessoal, todo mundo conhece, muita gente usa, sabe ajustar, sabe fazer as coisas, mas que também tem a sua limitação em termos de eficiência. Então, o uso simplesmente de uma válvula de balanceamento manual, hoje já não é mais, digamos, a solução tradicional, a solução indicada para um sistema maior de ar-condicionado. Pode servir em sistemas pequenos, atender bem, mas nos sistemas já comercial, maiores, como um shopping, um hotel, um hospital, já é algo que ela fica um pouco abaixo em termos de eficiência. Então, por que isso? Porque a válvula de balanceamento manual, ela é uma válvula estática, quer dizer, uma vez feito o ajuste, ela permanece naquela posição. E a gente sabe que com o sistema de vazão variável, as condições de pressão e vazão mudam todo o tempo. Então, o ideal é você ter soluções mais dinâmicas. Por isso que uma solução com balanceamento manual e uma reguladora de pressão diferencial pode ser uma boa saída, até mesmo para atualização de sistemas existentes, a instalação de válvulas reguladoras de pressão diferencial em determinados pontos para ajudar a melhorar a eficiência do sistema que já está lá. Mas hoje, a grande tendência é o uso do que a gente chama da válvula independente de pressão. Então, eu basicamente vou falar aqui dessas duas, a reguladora de pressão e a de independente de pressão, ok? Que eu acho que as outras já, a de balanceamento manual de conhecimento, digamos, público e notório, quase todo mundo já conhece, mas, de novo, qualquer dúvida, qualquer questionamento, fiquem à vontade de me fazer ao final ou entrar em contato comigo depois, que eu esclareço sem problema nenhum. Então, o que acontece hoje? Eu tenho lá um sistema onde eu tenho a minha bomba, tá? Disponibilizando aqui um ΔH, um diferencial de pressão, e o que eu vou distribuir essa água por todo o meu sistema. E eu vou ter um ponto do meu sistema onde eu vou manter uma pressão constante. Para ficar mais fácil, eu vou considerar que eu estou mantendo o diferencial da bomba. Então, o que acontece? Quando as válvulas de controle, as válvulas de 2 vias, começam a fechar, a pressão, a perda de carga na tubulação cai. Então, a pressão sobre todos os meus circuitos vai mudar. Muda, ela vai aumentando. Numa situação crítica, eu teria o mesmo ΔH
da bomba, se eu tiver uma vazão muito pequena pelo meu sistema, ok? Então, digamos que o diferencial máximo que eu posso ter no meu sistema é o diferencial da bomba, é o ΔH da bomba. Ok. Por isso que é importante o uso de válvulas dinâmicas, que possam absorver essas variações que eu tenho no meu sistema. Então, o que seria uma reguladora de pressão? Por que eu uso essa válvula? Por que ela é interessante? Por que ela se torna mais eficiente? Primeiro, que é o mais talvez importante, é que hoje, para que eu tenha um sistema eficiente, além de eu não usar a válvula de 3 vias, há uma tendência de você utilizar válvulas com controle proporcional, não válvulas com controle on-off. A válvula de controle proporcional, ela vai te ajudar ainda mais a ter eficiência no seu sistema, tá? A se ajustar melhor a capacidade do teu sistema à necessidade do momento, coisa que a válvula on-off muitas vezes não consegue. Então é importante para a válvula proporcional funcionar bem, que eu consiga garantir a sua autoridade. Eu vou falar depois rapidamente o que é a autoridade. Muitas vezes, se eu ainda tenho sistemas com válvulas on-off, é comum usar válvulas que têm um close-off, quer dizer, uma capacidade de fechar contra uma determinada pressão diferencial muito baixa. Então, essas válvulas não conseguem fechar. E, em alguns momentos, ou elas não fecham, continuam dando passagem, aí eu tenho problema de condensação nos equipamentos, ou ela começa, digamos, bater, porque ela tenta fechar, não consegue, tenta fechar, não consegue, e fica batendo, como gerando um ruído desagradável. Tá? Ela também me facilita fazer o balanceamento em relação à válvula de balanceamento manual, me permite flexibilizar ampliações e mudanças no meu sistema, tá certo? Ajuda a trabalhar como um filtro para o controle da bomba de velocidade variável. Então, isso também evita que a bomba tenha mudanças de velocidade muito grande e possa trabalhar de uma maneira mais estável, mais suave. Isso ajuda a economizar energia e a economizar a bomba, digamos, evitar desgaste da bomba. E é lógico que tudo isso leva a uma melhor relação entre o consumo de energia e o que eu tenho no meu sistema. Eu otimizo esse consumo, ok? Então, falando daquela parte da autoridade da válvula, o que acontece? Eu tenho um laço, digamos, uma lógica de controle que é básica. Quer dizer, eu vou medir uma grandeza, normalmente a temperatura, vou comparar com o set point. Em geral, um projeto considera algo em torno de 22, 23, 24 graus centígrados. Baseado nessa comparação, eu vou definir como que o meu elemento de controle vai operar, quer dizer, se eu tenho que abrir ou diminuir, quer dizer, eu tenho que gerar mais frio ou esfriar menos. Então, eu vou modificar essa condição do processo. E é lógico que isso vai impactar na temperatura que eu estou medindo. Eu vou fazendo isso sequencialmente e vou conduzindo o meu sistema. Teoricamente, é algo simples e deveria ser na prática também. Porém, o que acontece? Aqui seriam os elementos que normalmente a gente tem. Um termostato ambiente ou um sistema BMS. Tá? Eu posso ter um sensor de temperatura conectado a um BMS, que vai mandar o sinal, mas vamos trabalhar aqui para ficar mais fácil a imagem. Eu tenho um elemento sensor, que pode estar dentro desse termostato ou pode estar no duto de ar. Eu tenho a válvula de controle com o seu atuador e o equipamento. Tá? Então, eu meço a temperatura, comparo no termostato, atuo na válvula e impacto na capacidade do equipamento. Para que esse laço, para que essa lógica funcione adequadamente, eu preciso ter uma relação linear entre a abertura da válvula e a capacidade do equipamento. Então, isso aqui, inclusive, essas imagens eu tirei do manual da Ashland, se vocês olharem lá, vocês vão ver lá. Então, se eu tiver 50% de abertura, eu tenho que ter 50% de capacidade. 80% de abertura da válvula, 80% de capacidade. E, normalmente, o que acontece? O meu equipamento, o fan coil, ele tem essa curva que relaciona a vazão com a capacidade.
Então, se eu quiser ter 50% de abertura da válvula com 50% de capacidade, eu não posso fazer passar, quando a válvula abrir, que ela abra e deixe passar metade da vazão, porque senão eu vou ter quase 80%, 90%. Então, o que a válvula tem que fazer? Ela tem que trabalhar ao contrário do que é a curva do Fanconi. Então, se eu abro 50%, vai passar perto de 10%, 15% da vazão. Com 10%, 15%, eu vou ter os 50% de capacidade. Então, com isso, eu consigo essa linearidade para funcionar bem o laço de controle. Só que, na prática, essa curva ela é dependente da pressão que a válvula de controle está trabalhando. Quanto maior a variação de pressão, maior a deformação dessa curva. Então, o que vai acontecer? Eu não vou ter mais a curva com esse perfil da linha azul. Eu vou chegar, por exemplo, nessa linha vermelha. Então, essa curva resultante já não é mais linear. Ela já começa a tomar uma outra forma. Isso vai fazer com que pequenas aberturas da válvula já me deem grandes capacidades no equipamento. Como eu tenho, durante o ano, boa parte do ano, trabalhando principalmente aqui na parte do meio do Brasil para baixo, né? Talvez o norte, nordeste, trabalhe um pouco mais acima nessa condição, mas se a gente pegar do centro-oeste para baixo, mais da metade do ano eu vou trabalhar entre 40% e 70%, 80% da capacidade do sistema, tá certo? Por quê? Porque eu não tenho muito calor no inverno, a minha temperatura cai aqui no sul e sudeste do Brasil. Então, com isso, grande parte do ano eu tenho temperaturas mais baixas que as consideradas para o projeto. Então, eu não vou precisar de 100% da capacidade. Então, eu preciso de um sistema de controle, de balanceamento que se adapte a essa condição, que seja eficiente aí também, e não só com 100% de capacidade. Então, o que acontece? É essa variação que eu estava falando, que eu já mostrei lá atrás, só para recordar vocês. Então, para evitar esse tipo de coisa, é que a gente tem o que a gente chama de autoridade. Quer dizer, é uma relação entre a pressão inicial que a válvula sofre, quer dizer, a perda de carga dela na condição de projeto, dividido pela pressão máxima que ela vai ser submetida. Isso me dá a indicação de como ela vai se deformar. A partir de um determinado número, eu sei que ela vai ter dificuldade de fazer o controle. Então, ela perde o que a gente chama de autoridade. Como que eu posso melhorar isso? Eu teria duas maneiras. Ou eu subo a perda de carga da válvula de controle, ou eu diminuo a pressão máxima que ela vai ser submetida. Subir a perda de carga da válvula não é legal. Por quê? Porque eu posso ter impacto na altura da bomba também, então eu vou ter que subir a minha bomba, vou ter que aumentar a minha bomba. E, por outro lado, eu posso começar a gerar ruído, porque eu vou ter uma perda de carga muito grande e eu posso começar a ter problema de ruído e, em casos críticos, até mesmo cavitação na válvula de controle. Tá? Então, a ideia é diminuir o ΔP máximo. E como que é feito isso? Com a reguladora de pressão. O que é essa válvula? Essa válvula ela tem um diafragma, tá certo? Ela tem aqui um diafragma, aonde, através de um capilar que está na linha de entrada, esse sistema pode ser um equipamento, um ramal, um prédio, mas eu vou ter o capilar conectado na linha de entrada e trazendo, então, essa pressão de entrada para a parte de cima do diafragma e empurrando essa válvula para o fechamento. Ok. Do lado de baixo do diafragma, eu vou ter a pressão da linha de saída, onde essa válvula está instalada. Lógico, essa força é menor do que essa. A F2 é menor do que a F1. Então, a tendência seria essa válvula fechar. É por isso que existe essa mola, que vai fazer o quê? Vai puxar essa válvula de maneira a mantê-la aberta. Então, eu vou ter a força dessa mola. Conforme eu ajusto, aqui eu tenho uma escala, no nosso caso aqui,
eu já tenho uma escala indicando o diferencial de pressão que eu vou ajustar. Então, eu venho e faço o ajuste. Na prática, o que eu estou fazendo? Eu estou ajustando a força da mola. Então, com isso, eu estou definindo a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída. Uma vez ajustado, tá? Uma vez ajustado esse valor, não importa o que aconteça do lado de cá, se a pressão aqui subiu, eu vou, então, empurrar essa válvula, ela vai fechar, gera um pouco mais de perda de carga e mantém o valor ajustado constante. Se a pressão na entrada cai, essa daqui vai empurrar, vai abrir e eu vou manter sempre o valor ajustado constante. A grande vantagem é que ela é de uma resposta muito rápida. É coisa de segundo, não é nem segundos, é segundo, milissegundos. Quer dizer, uma vez que eu tive uma alteração da pressão da linha, ela automaticamente se ajusta e mantém aquele valor que foi ajustado, que foi setado, digamos assim, né? Esse valor sempre constante. Então, todas as válvulas de controle que estão desse lado, elas não terão impacto das mudanças que ocorrerem nessa disponibilidade aqui na entrada, nesse diferencial disponível. Tá? Então, com isso, o que acontece? A válvula de controle, que está aqui dentro desses circuitos, ela já não está mais submetida à altura da bomba, como uma condição máxima. A condição máxima que eu vou ter é esse diferencial que eu ajustei. E para que se tenha uma ideia do que é essa diferença, a autoridade considerada razoável é acima de 0,25. Se eu tomar aqui uma válvula de controle em geral, tem uma perda de 4, 5 metros de coluna d'água, e uma bomba tem altura acima de 30 metros de coluna d'água, quer dizer, se eu dividir 5 por 30, eu tenho 1/6, dá 0,16. Então, o problema da autoridade é algo que é, digamos, relativamente normal dentro dos sistemas. Então, essas oscilações, elas ocorrem devido a essas variações grandes de pressão diferencial. Ok? Então, quando eu tenho um ΔH ali, uma reguladora de pressão diferencial, vamos considerar que eu tenho um andar de um edifício. Eu tenho 4 metros de uma serpentina, mais ou menos. Vamos dizer mais 5 metros de uma válvula de controle. Mais 1 ou 2 metros de tubulação, alguma coisa assim. Então, nós estamos falando de 9 e 10. Vamos dizer mais 2 metros de acessório, um filtro, cotovelo, alguma coisa que tenha no sistema. Estou falando de 12 metros. Então, eu vou dividir 5 por 12. Quer dizer, vai dar vai dar quase 5 dividido por 12, vai dar 0,4, né? Quer dizer, eu já estou bem acima do 0,25, que é o mínimo necessário. Então, com isso, eu garanto a autoridade da válvula de controle. E se eu tiver válvulas de controle on-off, que vão ter um close-off baixo, elas não vão ter que fechar contra os 3 quilos, 4 quilos da bomba. Elas vão fechar contra esses 12 metros que eu ajustei para esse ramal. Então, com isso, eu não vou ter mais problema de passagem de água, de ruído nas válvulas. Eu praticamente elimino esse tipo de coisa. Então, eu começo a fazer o meu sistema trabalhar de uma maneira mais eficiente, mais a contento, mais de acordo com o que eu desejo, com aquilo que eu previ no meu projeto. Tá certo? E essa válvula, ela pode estar instalada num ramal, isso aqui pode ser um edifício, pode ser uma vertical, vai depender do meu sistema. 5 minutos, E tá? por... Hã? 5 minutos. Ok. E hoje eu tenho o quê? A independente de pressão. O que é a independente de pressão? É uma válvula que possui internamente mais de uma válvula, digamos assim. Essa parte azul é a parte do balanceamento, é onde eu ajusto a vazão que eu quero.
E eu tenho nessa parte verde um eixo onde eu posso acoplar um atuador e trabalhar como uma válvula de controle. Aí é lógico, vai dar definição, mas normalmente se trabalha com válvula ondulante, mas eu posso trabalhar on-off. E essa parte vermelha é uma reguladora de pressão. Então, o que acontece? Essa parte vermelha vai manter constante o diferencial de pressão sobre essa parte de controle. Então, a variação de pressão sobre a válvula de controle é zero, porque eu tenho uma reguladora trabalhando exatamente sobre ela. Então, nessa válvula, a autoridade dela basicamente é 1. Então, por isso que hoje a tendência nos sistemas é você utilizar a independente de pressão, porque ela consegue garantir efetivamente o controle do teu sistema. A autoridade dela é ótima, tá? E nós estamos falando de válvulas que vão desde meia polegada aqui no Brasil, 3/8 para sistemas de calefação é algo até relativamente comum, até 8 polegadas. Então, nós estamos falando de vazões aí na faixa de quase 200 metros cúbicos por hora, tá? Então, quer dizer, dá para atender qualquer tipo de instalação em geral. Lembrando que esse tipo de válvula vai diretamente no equipamento. Não é uma válvula que se utiliza em ramais. Se pode utilizar em ramais? Pode. Mas a ideia é que ela vá direto no equipamento, ok? E o ajuste dela também é algo muito fácil. No nosso caso, nós temos já uma escala de vazão. Basta eu girar o volante até a vazão desejada, que a válvula já está ajustada. Então, além dela me dar uma parte de controle ótima, o trabalho em campo é reduzido, porque eu posso, inclusive, fazer o ajuste antes de montar a válvula no meu sistema, tá certo? E, lógico, eu posso lacrar aqui para poder evitar que alguém mexa, tá certo? Nos dois modelos, seja roscado ou com flange, tá? E um outro ponto que também é interessante é que, só terminando já, tá, Ronaldo? Outro ponto que é interessante é que se nós fizermos um comparativo de valores de válvulas, tá? Eu não estou levando em conta aqui algumas instalação, mas estou falando de válvulas, o custo da válvula. Se eu pegar o que seria uma solução, digamos, tradicional, que é uma válvula on-off, com uma de balanceamento e uma de balanceamento no ramal, digamos que esse valor corresponde a 100%, é a minha referência. Se eu for utilizar no ramal uma reguladora de pressão, esse valor sobe para 143, ok? Sobe 43%. Se eu quiser utilizar uma válvula que é incorporada, que a gente tem, que chama Raikokon, que é balanceamento e controle, na mesma válvula, tá? Com um atuador termoelétrico on-off, tá? E o conjunto de balanceamento e reguladora de pressão, eu tenho 10% mais do que aqui na primeira solução, ok? Se eu utilizar a válvula independente de pressão com o atuador on-off, eu tenho hoje um valor mais baixo do que aquela minha solução tradicional. Então, além de eu ter uma solução técnica melhor, o meu preço cai. Isso considerando o fancolete, porque eu fiz aqui uma consideração de um hospital com fancolete, tá? Aonde normalmente o pessoal considera on-off. Se eu quiser passar o controle para proporcional, veja que na solução da independente de pressão, eu subo 65%. Por quê? Em relação a essa primeira? Por causa do valor do atuador proporcional. Ele é mais caro do que o on-off, lógico. Tá? Até porque nessa comparativa aqui, eu estou usando um atuador termoelétrico, que é mais barato que um atuador elétrico normal. Então, veja, apesar desse valor ser mais alto, o consumo de energia, quer dizer, a economia que eu vou ter, ela provavelmente vai se pagar em questão de alguns 2, 3, 4 anos no máximo. Aí precisaria fazer a conta do uso, tá? Mas isso aqui é algo que se paga e rapidamente, muito mais rapidamente do que se possa imaginar, ok?
Então, só para que vocês tenham uma ideia, que além de ser uma solução energeticamente mais eficiente, hoje, em termos de custo, a independente de pressão também vem sendo mais viável, digamos, mais interessante. Tá? Então, pelo tempo é o que eu tinha, e aí estão meus contatos, se alguém quiser me mandar um e-mail, WhatsApp, ligar, fiquem à vontade, tá certo? E agradeço a todos aí pela atenção. O João Pimenta tem uma perguntinha. Sim. Ele pergunta como a IoT tem influenciado o segmento de balanceamento hidráulico. Como a internet das coisas tem influenciado o segmento de balanceamento hidráulico. Olha, na verdade, eu vou falar do que é o nosso, tá? Isso é algo que nós ainda estamos trabalhando nessa parte do balanceamento de edifícios comerciais. Então, é até uma discussão que eu estava tendo com a fábrica semana passada, numa reunião aqui virtual, sobre esse tipo de assunto. Que nós vemos que é uma tendência natural você ter esse acesso, porém, o que a gente tem visto ainda é muito incipiente, essas soluções IoT, e o que o pessoal tem buscado muito é eu ter acesso à informação do meu sistema e não necessariamente nesse momento pontos individuais, de uma válvula específica. Isso pode acontecer em soluções onde eu tenho que, por exemplo, monitorar um equipamento importante ou alguma coisa. Então é algo que ainda está começando, mas a gente já vem trabalhando. O que é interessante é que do lado do aquecimento, a gente já tem toda uma linha que trabalha integrada com automatização de residências, aonde eu posso hoje, inclusive através do meu celular, fazer o balanceamento do meu sistema de radiadores, do meu sistema de piso, ou acionar até uma caldeira à distância, tá? Tudo isso a Oventrop ela já vem trabalhando e já tem nessa parte residencial. E é uma questão de tempo de isso vir também para a parte de comercial, tá? Então, eu acho que é uma tendência que vai ter, como é algo que é uma tendência e o uso acaba reduzindo custos, então acho que num primeiro momento vai ser algo como opcional, mas com o passar do tempo vai virar algo meio que obrigatório em todo e qualquer atuador, você ter essa capacidade de se interligar em Ethernet ou se ter o acesso liberado do outro lado do mundo, da onde você quiser. Isso não vai ter como, mas eu acho que o uso que o pessoal vai fazer disso é que ainda está um pouco, digamos, começando, né? É algo que você imagina que pode fazer muito, mas precisamos ver ainda o que exatamente vai ser feito pelo usuário. Tá mudo, Ronaldo. Ronaldo, você está mudo. É o problema da interface. Obrigado, Ricardo. Tá? Vamos passar agora para o André, então. Ao final, nós poderemos ter espaço para outras perguntas. André, Ok, obrigado. Tchau, tchau.